Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia e já quero declarar que bendito será a nossa entrada e a nossa saída nessa palavra no nome de Jesus. E ela se encontra em Atos, no capítulo 5, no versículo 17. Nós vamos ver aqui, que aqueles que andam com Cristo, que perseveram na sua caminhada com Cristo, eles também vão vivenciar dias difíceis. Pois é, porque aqueles que firmaram seu compromisso com o Senhor tornou-se participante do sofrimento de Cristo. E aqui nós vamos ver que a oposição estava se levantando contra os discípulos do Senhor, Pois todos aqueles que estão na luz vai incomodar aqueles que estão na treva, Estar a serviço de Cristo agora ter agora os levantes acontecendo, vivenciar essas perseguições que Jesus presenciou quando estava aqui na terra. E isso vem mostrando para nós que devemos a cada dia também nos fortalecer e entender que se eles vivenciaram, nós também não vamos ficar isentos. Nós vamos também vivenciar, e se já estamos vivenciando, o que o Senhor espera de nós é que venhamos permanecer firme nele, que venhamos continuar focado nas coisas do alto, porque se focarmos nas coisas de baixo, as coisas de baixo vai nos envolver, vai conseguir tirar o nosso foco e a nossa paz, E o Senhor nos chamou, para dar fruto a ele. E o diabo vai fazer de tudo para você não manifestar esse fruto, porque o fruto que nós damos, a Sagrada Escritura vem dizendo, diz que vai ser para a glória de Deus, Esse fruto que se manifesta através de nós. Então, a única pessoa que não quer ver o seu fruto é o inimigo, que não quer ver você perseverando, na caminhada com Cristo é o diabo. Então, ele vai vir como forma de gigante, de tribulações, de dias difíceis, para assim fazer você desistir da caminhada com Cristo, para fazer você desistir, de estar perseverando no caminho do Senhor. Mas Paulo se alegrava, porque ele sabia que se ele estava desagradando o inferno, se estava acontecendo essa oposição, é porque ele estava agradando ao céu, estava agradando a Deus, e estava desagradando o inimigo que estava revoltado com o seu empenho, com a sua dedicação para o Senhor, Então, aqui vem dizendo aqui no 17, assim, E tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite e abriu a porta do cárcere e levou para fora. Então, nós estamos vendo que os apóstolos, eles realizavam, muitas curas através do poder de Deus, pois os discípulos agora estavam em missão dada por Jesus e agora eles tinham que se empenhar para dar o melhor dele, para fazer que o nome do Senhor viesse ser glorificado, viesse dar continuidade a essa obra, E estar a serviço de Cristo é ter principado, potestade, é ter legiões de demônio atacando. E ele vai usar aqueles que muitas vezes estão próximos, ele vai usar pessoas que ele pode fazer como instrumento de destruição. É verdade, ele consegue muitas vezes com palavras, com a língua, mas só que eles não pararam por essas perseguições, por essas oposições. Ele continuou fazendo bem, porque até para fazer bem, você é crucificado pelos que estão na escuridão. Pois é. Então, fazer o bem para eles tá fazendo mal, não está sendo, tá desaprovando, Porque hoje em dia estar a serviço de Cristo está desaprovado por aqueles que estão na escuridão, Porque eles não compreendem as coisas do Espírito, eles querem matar o que está ali, tendo vida, estando na luz. Porque a escuridão incomoda, a claridade incomoda os que estão na escuridão, Mas nós sabemos que Jesus também, ele, de certa forma, ele compreendia, porque quando o Pai trouxe ele,
falou, ó, tua missão é essa, você vai no mundo, vai resgatar o que havia pedido. E veio, quando chegou aqui foi rejeitado, porque todos estavam em treva, todos estavam na escuridão. Mas ele entendia que ele não ia aceitar aquele que daqui não pertencia, porque ele era a luz e a moradia dele era o céu, não era a terra. Mas através da palavra, a escuridão foi dissipando, porque foi ouvindo, os corações foi entrando luz, houve libertação, a escama espiritual caiu por terra, e assim agora passaram a ser da luz. Então nós entendemos que hoje estamos enfrentando a fraqueza dos fracos, aqueles que estão cegos. Você já viu uma pessoa cega? Ela não enxerga o que está diante dela, mas o que ela faz? Muitas vezes uns estão andando com um pedaço de pau, outros estão andando com uma bengala ali, né? E elas vão sabendo aonde ela está palpando. Ou então, muitas vezes, que tem aqueles negócio de cego, né? Que eles sabem de onde está passando, onde está atravessando, porque hoje em dia tudo mudou, né? E as pessoas que têm deficiência, elas estão ganhando agora muitas coisas a favor dela, em questão de, tanto de andar na rua, elas colocam a mão, ela sabe as coisas, né? Então mudou. Então, eles se adaptam, né? A sociedade faz com que eles venham ter esses recursos, né? Para eles não ficarem aí sofrendo acidentes, porque eles andam muitas vezes sozinhos, não acompanhados. E eu posso dizer que esses que andam sozinhos têm muita coragem, né? Porque se a gente colocar uma venda nos nossos olhos, a gente não teria coragem como esse já tem, já muitas vezes, desde nascença, já é normal para eles. Para nós que estamos enxergando, colocar uma venda e fazer essas trajetórias que esses cegos fazem, a gente ia ficar com medo de dar o passo, a gente não vamos querer andar. Para eles são normais, né? Assim como uma pessoa que é deficiente, que não tem duas mãos, elas se adaptam usando seus pés. Ela vai criando agilidade, ela vai aprendendo e para ela é normal. Para nós que estamos vendo é difícil e a gente fica admirados. E assim tem outras também, outras deficiências que as pessoas vão se adaptando e fazendo as coisas de outras maneiras. Mas o que eu quero te dizer é que essas pessoas que estão na escuridão, já desde nascença, quando ela é curada, a felicidade delas são imensas, dela poder enxergar as coisas coloridas, porque ela só enxerga as coisas só preto, né? Então, quando ela enxerga a luz do dia, para ela é uma felicidade, como se estivesse nascendo, né? Outra vez. Ela fica muito radiante, muito feliz, né? Então, é dessa forma. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, elas estão saindo da escuridão, elas não enxergam. Ela passa a enxergar e entender muitas coisas. E ainda fala, por que eu não enxerguei isso com clareza antes? Estou enxergando agora, por que eu não fui para Jesus antes? Precisei sofrer, padecer nesse mundo? Se eu conhecesse o poder de Deus, os meus direitos, eu estaria fazendo uso, estaria vendo a manifestação do poder de Deus. Então, é dessa forma aqueles que se encontram na escuridão se comparando com aqueles cegos já de nascença que não enxergam. Mas quando passa a enxergar, ela entende as coisas espirituais, né? E essa oposição acontecendo porque pessoas estavam na escuridão. E a escuridão incomoda. Se você apagar um cômodo de uma casa, você vai ver a escuridão. Mas se você colocar embaixo de uma cama uma lâmpada aqui, o lugar certo dela não é embaixo de uma cama, é no pedestal, é em cima aqui do teto, você vai enxergar com clareza e vai ver que o lugar dela é ali. Mas se assim estiver escuro e só tiver aquela luz ali embaixo, vai ser identificada, você vai ver que é a luz, está evidente aquela luz ali. Então não consegue se esconder uma luz na escuridão, né?
porque ela fica visível. Assim também somos nós, filhos de Deus, né? E aqui vem mencionando, né, que essa luz estava brilhando e os frutos estavam sendo manifestos. Os frutos estavam ficando evidentes, né, porque estava havendo cura. Porque o que saía do discípulo era a vida, era a palavra de libertação, era a palavra que vinha do Senhor. E assim estava abençoando a vida das pessoas. No 12 vem dizendo assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Por que eles realizavam? Porque Jesus falou para eles assim: você está vendo essa figueira aqui? Viram então? Vocês viram que secaram com tanta rapidez? Vocês ficaram admirados? Foi? É que eu quero ensinar aqui para vocês. Assim como realizei, assim como anunciei, usei a palavra e ela assim sucedeu aqui, ela se secou, eu fiz isso, vocês também podem fazer, e ainda maiores. O poder de Deus entrou aqui em ação e vocês também, através da fé de vocês, podem viver de milagres. Pode realizar essas mesmas obras. Ou seja, o que eu faço, vocês daqui a pouco vão fazer. Vão colocar em prática tudo o que de mim vocês aprenderam. Para que meu nome seja glorificado, vocês podem viver de milagres. Eu chamei vocês, dei o direito a vocês, para vocês viverem de milagres. Amém? Então, eles estavam aqui realizando as mesmas obras que Jesus. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniram ali, ninguém mais tinha coragem de se ajuntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões, homens e mulheres, criam no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo fazia a obra. Eles eram um instrumento, né? A palavra que estava saindo ali era a vida. E o Espírito Santo trabalharia nos corações quando assim estava sendo pregado. O Espírito Santo estava ensinando os discípulos no que fosse útil nessa missão. Ele que convenceria cada pessoa quando ouvisse a palavra. Então, eles estavam fazendo com fé, com a certeza e confiança, e Deus estava honrando, Deus estava abençoando o ministério deles, né? E aqui vem dizendo que quando se reuniram ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas e multidões, homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em cama, maca, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Então você vê que nós somos o instrumento que Deus quer usar, mas se a gente também não se colocar na brecha, não se colocar na posição, manter uma vida de santidade, pois a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não mantivermos uma vida de consagração, de oração, uma vida no altar de Deus, de obediência, a gente não vamos ser usado, não vamos ser esse instrumento. Então, para que o Senhor use, como estava usando esses homens de Deus, é necessário estar fazendo a nossa parte, como Jesus deixou aquele dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Jesus, ele sempre estava em comunhão com o Pai, sempre estava lá orando, estreitando a sua comunhão para com o Pai. E ali eles estavam presenciando que eles também não podiam dar, só dar e depois ficar vazio. Eles tinham que buscar, tem que estar cheio para você poder dar. Vocês não podem estar vazios. Vocês têm que estar ligados no trono, né? Nada vai acontecer no automático. Para o coração estar sensível à voz de Deus, é necessário estar ali na presença de Deus, tendo a comunhão com Ele. Amém? Aqui vem dizendo aqui que as pessoas, cada vez mais, as pessoas viam o resultado da fé deles, viu o poder de Deus entrando em ação e trazia as pessoas até Ele. E você acha que o inimigo estava satisfeito por estar vendo tamanha cura, libertação, a luz alcançando, né, a escuridão que estava no coração deles? Ele não estava satisfeito. E eles já começaram a receber retaliações no mundo espiritual, né? Então, os sinais seguirão os que creem. Ouviam-se a palavra, a fé vinha e eram curados.
E o resultado disso, as pessoas ficavam vindo, sabendo, houve a cura, vou levar também o meu que está doente. Então todos iam até eles sabendo, né, que o poder de Deus estava operando ali. Então eles iam ao encontro desses homens de Deus, né? E muita gente vinha da cidade ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Então, nós, se lembrarmos de um episódio aqui da Palavra de Deus, que quando um homem chegou até Jesus, com o filho dele atormentado também, né? Estava com um espírito maligno e ele tinha convulsões. E se lembrarmos um pouquinho da mensagem que eu tinha falado aqui outro dia, ele foi até Jesus, o pai desse menino, e eles falaram, né, que eles tinham ido lá, mas só que os discípulos não puderam expulsar, né? Então Jesus tinha ficado abençoado. E depois os discípulos foram perguntar porque eles não conseguiram expulsar, né? Então Jesus diz que essa casa de demônios só sai através de oração e jejum. Então eles não podiam estar vazios, né? Então aqui eles entenderam o que Jesus falou, eles estavam colocando em prática e estavam colhendo os frutos dessa prática, né? E aqui ele estava sendo usado para curar aqueles que estavam indo com o espírito, né, manifestado na pessoa ali, e elas eram curadas, porque as pessoas que estão possessas, para aqueles que não são entendidos no mundo espiritual, eles vão achar que a pessoa está louca, está doida, vão querer levar até para o hospício, né? Porque elas estão possessas. Então, eles não estão compreendendo, mas é possessão. E na hora que foi expulso, libertos, eles voltaram à sua lucidez, foram curados. O mal que estava prendendo, dominando, mantendo no cativeiro espiritual, perderam as forças, foram arrancados, foram destruídos, foram lançados no inferno. Ou seja, a obra que foi feita, que foi pago, foi destruído, né? E foi libertos. Agora eu digo para vocês, olhem bem o que eles estavam fazendo, né? Trazendo vida, libertando as pessoas, e já começaram a sofrer retaliações. A inveja estava vindo de quem? Dos sacerdotes oficiais, que eram saduceus. Porque se estava trazendo multidões até eles, né? Eles não estavam gostando que a multidão estava seguindo os discípulos. Nossa, porque isso tudo? Eles estavam incomodados que esses homens de Deus estavam conseguindo trazer multidões. E começaram a despertar uma inveja. E essa inveja não ficou somente por aí. Eles colocaram essa inveja em ação. Vamos prender ele, vamos acabar, vamos encarcerar, né, essa missão deles, vamos encarcerar, e ele não vai mais pregar a palavra de Deus. Ele não vai mais libertar, ele não vai trazer mais multidões aqui, né? Prender os apóstolos, colocaram numa prisão pública, né? Mas o Senhor vem dizendo, ninguém encarcera aquele que eu chamei para a liberdade. Já foram libertos, porque eu dei a vida por eles na cruz do Calvário, e eles não vão ficar na prisão porque eles já foram libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vai permanecer dentro do cárcere aquele que eu chamei para fazer a minha missão. Não vai ficar no cárcere aquele que eu tenho plano, propósito para realizar aqui nessa terra. Ou seja, inimigo, você perdeu. Você não tem domínio sobre os meus filhos, sobre os meus propósitos. O Senhor enviou o anjo lá para resgatar esses homens de Deus. Vem mencionando aqui, ó. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite. O Senhor enviou o anjo para resgatar a propriedade exclusiva de Deus. Ele mandou o anjo e estava mandando recado para aqueles que estavam se opondo contra os propósitos de Deus. Ele foi lá, enviou o anjo foi lá até ele e abriu a porta do cárcere, e o anjo levou eles para fora. Então,
O Senhor manda, ordena, tudo passa a acontecer, a existir. Então, o sobrenatural aconteceu. As pessoas brincam com o poder de Deus, brincam com as coisas de Deus. E aqui Deus deu a resposta para aqueles que estavam se achando, né? Se achando que pode fazer o que bem quer. Mas não é dessa forma. Eles não estavam vivendo uma vida errada. Eles não estavam trazendo mal para a sociedade. Eles estavam fazendo bem. Então o inimigo estava aqui usando essas pessoas para agir injustamente. Agir com perversidade, com maldade, né? Estavam agindo aqui, podemos dizer, até fora da lei. Por quê? Porque eles não cometeram nenhum crime, nenhum assassinato. Eles não estavam roubando, não estavam fazendo nada de errado, porque estavam aprendendo aqueles que estavam pregando a palavra de Deus. E vocês veem que no dia de hoje acontece essas injustiças, porque as pessoas, eles acham que os filhos de Deus não têm que ter espaço, tem que ficar trancado no cárcere, calado, e eles prevalecendo, né? Porque aqueles que são de Deus, para eles não são tão entendidos assim. Então, acho que pode fazer o que quer com os filhos de Deus, né? Todos somos cidadãos e temos o conhecimento, temos direitos a ser usufruído, né? Então, Deus mandou a resposta. E depois que o anjo tirou esses homens de Deus dentro do cárcere, ele falou assim: agora eu quero vocês indo lá no templo continuar fazendo a obra que eu dei a vocês para fazer. Vocês vão continuar proclamar a liberdade aos cativos, pregando a palavra de Deus lá no templo. Pode ir lá. Eu estou dando vocês agora, né, essa unção dobrada, em outras palavras. Pois é, uma nova estrutura, podemos dizer, né? Sofreu retaliações? Vai lá, que eu vou abençoar vocês. E, desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme havia sido instruído e, sem demora, começaram a ensinar. Ninguém entendeu nada. Ué, como foi solto? O que você está fazendo aqui? Ué, vocês não estavam lá na prisão, né? E mais tarde, o sumo sacerdote, os seus oficiais, chegaram, reuniram o conselho, disse: é toda a assembleia dos líderes de Israel. Mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então, eles começaram lá, querer resolver em si, mandaram buscar na prisão. Quando chegou lá, cadê eles? Quem tirou eles? E chamou lá os guardas: quem autorizou tirar eles de lá? Foi vocês? Por que eles não estão aqui? Eu quero uma resposta para o que aconteceu aqui. Se vocês prenderam, estavam aqui, vocês têm que me dar a resposta do que aconteceu, né? Mas só que esses guardas, quando chegaram na prisão, eles não estavam nem entendendo. Quando os guardas do templo chegaram à prisão, todos não estavam lá. Então voltaram e contaram, ó, a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos a porta, não vimos ninguém. Então, o que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Eles passaram ali e nem foram enxergados por os guardas que estavam ali vigiando, os homens de Deus saindo dali, pela porta, né? Então, isso foi a resposta de Deus, que deu para esses que estavam se achando que pode tocar em propriedade exclusiva de Deus, que estava agindo na verdade e sem nada condenando eles, mas eles queriam condenar, fazer algo que não estava condizendo ali, né, com a lei. E aqui vem dizendo, a prisão estava bem trancada, né? Então, ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que o Senhor expuseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Ah, já descobrimos. Fizemos uma busca e eles estão lá no templo ensinando a palavra. Imagine a fúria que eles ficaram, né? Então, os capitões, os guardas foram lá, prender os apóstolos lá na igreja, mas sem violência, porque eles temiam que o povo viesse também fazer algum mal
para com ele viesse apedrejar eles lá, né? Em seguida levaram os apóstolos e apresentaram o conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esses seus ensinos e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos, eles não aceitavam o que estavam impondo sobre eles, porque eles foram chamados para a liberdade. Eles estavam em lugar público e eles podiam anunciar assim a palavra de Deus, né? E eles estavam querendo impor algo que não estava condizendo ali. E o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que o Senhor mataram, pendurado numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse, seus pecados fossem perdoados, né? Somos testemunha dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Ou seja, o que nós estamos falando tem fundamento, tem verdade. Nós seguimos Jesus, Deus ressuscitou eles. Esse que vocês penduraram no madeiro foi ressuscitado por esse Deus. Está sentado à destra de Deus. E o Espírito Santo foi derramado. Ele está aqui cuidando de nós. Então nós não estamos falando mentira para o povo. Vocês estão vendo aí, ó os frutos aí. Ó os frutos se manifestando, a cura, milagres acontecendo. O bem que estamos fazendo. Não estamos fazendo mal para a sociedade. O porquê dessa perseguição? O porquê dessa oposição agora? E Pedro estava falando. Quando ouviram isso, os membros dos conselhos se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista da lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que ele fosse retirado da sala do conselho por um momento. Então ficaram furiosos pelas palavras de Pedro e dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam certo, né? E os membros, né? Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram, ficaram revoltados, porque eles não iriam parar de anunciar a palavra de Deus, querendo eles ou não. Porque eles foram chamados para anunciar a verdade. O que eles falavam tinha fundamento. Ele não estava falando algo que não tinha fundamento. Então, era a escolha deles, a escolha dele era de fazer o bem, era de ser um instrumento de bênção para as pessoas. E se era uma escolha dele, eles têm o livre-arbítrio de escolher, né? E a escolha deles foi essa, de seguir a Jesus. E assim como eles também têm a escolha deles de não aceitarem a Jesus, né? Mas o que eles não podiam é ficar com essa perseguição religiosa, né? E aqui vem dizendo assim: em seguida, os demais jaritos, cuidado com o que planejaram fazer esse homem. Então eles começaram a planejar o mal, arquitetar, que queria matá-lo. Você vê que a perseguição toda é porque estava falando de Jesus. E a grande perseguição aconteceu. O inimigo queria tirar a vida deles, como assim também tentavam tirar a vida de Jesus. Quando eles estavam no templo orando, pregando a palavra de Deus, eles já estavam ali esperando a oportunidade oportuna, já estavam querendo prender Jesus, só não ocorreu porque não era o momento ainda. Mas eles estavam com fome e sede de tocar em Jesus, de fazer o mal para ele. Porque quem estava assim era Satanás, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Mas Deus estava guardando seu filho na terra, assim como está guardando cada um de nós. E aqui vem dizendo: algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto. Em seguida se dispersaram, o movimento deu em nada. Então os entendidos começaram a explicar para ele: olha, essas coisas não vão dar em nada. Esse povo vão pegar vocês, né? Ele também foi morto, seu grupo se despertou. Ele disse assim: ó, portanto, o meu conselho é que vocês deixem esses homens em paz, solte eles. Se o que planejam fazer é meramente humana, logo serão frustrados. O que vocês estão achando que vão fazer são coisas humanas, né? Com justiça humana, vai ser frustrado. Mas se é Deus, vocês serão capazes de impedir esse propósito de Deus? Vocês não podem impedir, né? Pode até acontecer que vocês acabem lutando contra Deus. Então vocês estão
reagindo não contra esses homens, mas contra Deus. Vocês vão estar lutando contra Deus. Se vão querer fazer mal, é para Deus, porque quem toca em propriedade exclusiva de Deus, está tocando em Deus. Então vocês vão estar criando uma luta desnecessária com o Todo-Poderoso. Então meu conselho é que vocês deixem esses homens em paz, soltem ele, né? E os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel e chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-lo, né? E depois ordenaram que nunca mais falasse o nome de Jesus, que nós sabemos que eles não pararam, eles continuaram. Ninguém pode calar o adorador, ninguém pode calar a quem Deus escolheu, porque a nossa boca foi feita para adorar a Deus. O diabo jamais pode calar cada um de nós, pois se a verdade habita em nós, essa verdade ela tem que ser proclamada, né? Então, retaliações ele estava sofrendo. Eles estavam enfrentando uma grande batalha no mundo espiritual, e eu creio e sei também que cada um de nós que temos vivenciado esses dias difíceis, estamos passando com o Senhor, e é Ele sempre que está conduzindo a nossa vida, a nossa caminhada. É Ele que está indo diante de nós e quebrando todas as correntes malignas, pois toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Em toda língua que se levantar contra nós, em juízo, a Bíblia diz que tu as condenarás. Então, quem sabe que planta não teme colheita. O discípulo estava plantando uma semente boa, estava gerando frutos e estava incomodando as trevas, estava incomodando o inimigo. E ele foi usar aqueles que, humanamente falando, tem mais força. Mais poderoso é Deus, que guardou, livrou e arrancou da onde eles não deveriam estar, porque a injustiça do homem não vai imperar, não vai prosperar na vida do justo, porque essa não é a plantação dos filhos de Deus. Amém? Então, não vai encarcerar os propósitos de Deus. Em nome de Jesus, ou seja, Deus é justo, nele não há injustiça. Meus filhos não vão padecer e sofrer essa injustiça, essa humilhação em público. Se a vergonha for em público, eu vou exaltá-lo em público. E foi exatamente o que Deus fez. Tirou de lá com o anjo dele. Foi servir os apóstolos. Pois é. Os anjos do Senhor estavam a serviço do Pai. E foi lá. Por quê? Vocês não são órfãos, vocês não estão aí sozinhos. Eu estou aqui dos altos céus, governando a humanidade. Eu estou contemplando os bons e os maus. Eu estou vendo vocês. Vocês estão aí trabalhando a meu serviço, mas eu estou cuidando de vocês. O Espírito Santo está com vocês. Ele vai ensinar no que for útil, é claro, mas eu estou patrocinando essa missão, eu estou cuidando de vocês, porque eu sei que vocês também iriam vivenciar o que eu adverti, eu falei para vocês, para permanecer firme, porque eu estarei com vocês, eu estou guardando vocês. É claro que eu adverti que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mas essas lutas eu adverti que aconteceria, tudo por causa do meu nome, dos meus propósitos, mas com vocês eu estou para guardar e livrar. Permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Então, tudo que os discípulos estavam vivenciando, o Senhor já tinha advertido, já tinha falado. Eles permaneceram firmes no Senhor, confiando no Senhor. E assim é cada um de nós, filhos de Deus. Temos que manter perseverante em oração, perseverante na nossa caminhada com Cristo, porque de onde virá o nosso socorro, né? O socorro aconteceu durante essa prisão. Então, é durante os processos difíceis que estamos vivenciando que Deus se apresenta, que Deus chega, ou seja, Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa para que o nome dele seja glorificado. Então, quem luta contra Deus não prevalece, só se cansa. Passou vergonha, o adversário passou vergonha, né? Então, você vê aqui que o mesmo poder se encontra disponível para agir ao nosso favor. Esses anjos continuam a trabalhar a serviço de Cristo. Quando assim Ele não manda, Ele mesmo desce, Ele mesmo vem servir nós. Ele vem trabalhar, Ele vem dar resposta. Ele vem para abalar os alicerces. Ele vem para desfazer o mal. Vem guerrear, vem lutar as nossas guerras. E nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele tomou a guerra de Josafá e o povo de Judá e de Jerusalém. Vocês não terão que lutar, porque a batalha não é vossa, é do Senhor. Mas vocês têm que continuar marchando, vocês têm que continuar na posição, porque vocês vão contemplar a vitória de vocês, o meu guerrear, sem que vocês usem as suas espadas.
sem que nenhum de vocês saiam feridos. Vocês vão estar lá para contemplar o que eu falei é verdade. Então, os inimigos se opondo contra o povo de Deus eram 3 exércitos poderosíssimos. Mas quem se apresentou na batalha foi o pai dos filhos, é verdade. O nosso Deus se apresentou e guerreou as batalhas, não sobraram nenhum para contar a história. E isso mostra que quem quer ir no território dos filhos de Deus causar dor e sofrimento, né, é abatido por Deus, né? Ou seja, vocês não procuraram, mas vocês também têm que ir de frente, vocês têm que enfrentar lá. Vocês, eu não dei o espírito de covardia, né? Ser forte e corajosos. Coloque-se na posição. O Senhor é com vocês. Vocês vão enfrentar e vão ver o meu agir. Eu te chamei para vocês serem o quê? Forte. Então vá. Vá que eu estou permitindo que vocês vão. Mas não vai se desgastarem. Desgastarem vai ser os adversários e não vocês. Por isso que se a luta veio, vocês devem enfrentar no mundo espiritual. Vocês devem enfrentar no mundo espiritual. Não deve correr, não. Eu poderia muito bem fazer vocês ficarem aí, eu lutar por vocês lá, mas foi necessária a fé de vocês, a confiança, e vocês estão na posição. Porque enquanto vocês louvam, eu recebo a glória de vocês, eu estou lá guerreando por vocês. Então, vocês anteciparam a exaltação, a gratidão, quanto eu fui lá batalhar por vocês. Então, foi isso que aconteceu. Enquanto o povo já se adiantou sendo grato a Deus, o poder de Deus estava lá agindo. O fogo de Deus estava queimando lá, né? E assim acontece no mundo espiritual, você está batalhando, você está orando, louvando, está sendo abalado os alicerces. Está saindo desfeito tudo que foi construído na escuridão, tudo que foi pedido, né, para destruição, para vergonha, está sendo quebrado, porque as coisas que não têm fundamento não vingam. As coisas que não têm fundamento caem por terra através da verdade, através do poder de Deus. E aqui a vergonha do inimigo foi em pública também. Envergonhou os filhos de Deus em público e a vergonha foi em público. Então, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, nunca brinque com as coisas de Deus. Nunca faça mal a um escolhido de Deus, que está a serviço de Deus, que anda na verdade e na retidão. Amém? E se você está aí e vencendo esses dias difíceis, continue perseverante no Senhor, confiando no Senhor. Pois assim como o Senhor se apresentou, Ele também se apresenta na nossa vida. E é Ele que nos justifica, Ele que guerreia as nossas guerras. Amém? Então, o inimigo, ele tem boca. Ele pode querer neutralizá-lo pelas suas falácias. É verdade. Hoje não, né? A gente muitas vezes ouve algumas afrontas assim, até quando a gente está na rua mesmo, a gente vê que o diabo é derrotado, né? A gente sabe que é ele que gosta de mexer nas estruturas, né? Ele que gosta de ficar afrontando. Então, a gente nem deve dar importância para isso. Por quê? Porque a resposta vem com peso, vem do Senhor. Amém? Então, foi exatamente isso que Neemias fez. Não deu importância às falácias do inimigo, importância ao que eles estavam falando para neutralizar e tirar o foco do povo de Deus. Então não permita que o inimigo tire o foco de vocês nas coisas do alto. Continue confiando, né? Porque a festa do inimigo dura só um momento. Porque a mentira, ela não tem fundamento. Ela dura por um momento. Mas depois ela cai por terra. Porque o que prevalece é a verdade. Pois é, a Bíblia diz, né? Quem fala a verdade manifesta a justiça. E nós estamos aqui falando a verdade. E a justiça está se manifestando. A palavra de Deus está indo diante de nós, preparando o nosso caminho e fazendo a obra, quebrando todo o mal pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus falou o seu coração. Firmados sobre a verdade, vamos ter êxodo. Vamos ver a manifestação do poder de Deus. Que Deus sempre se apresenta. Em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.